Eu sou o Bruno Vieira e sejam todos muito bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Meus queridos e minhas queridas, ontem começou a Copa Davis, torneio que reúne os melhores países do mundo no tênis, competição por equipes para você que não é familiarizado com o tênis. E para você aí, inscrito e futuro inscrito do canal, que assim como eu amo tênis, lanço aí a pergunta: você gostou este novo formato da Copa Davis? Eu particularmente não gostei, prefiro o formato antigo. Seguindo o baile e falando do que aconteceu ontem, no grupo B, a Rússia bateu por 3-0 a Croácia. O Andrei Rublev, no primeiro jogo deste duelo Rússia-Croácia, bateu por 2-0 o Borna Goio com um duplo 6-3, um jogo onde o Rublev teve a dominância da partida, não chegou a ser ameaçado e era o grande favorito para este duelo, confirmou isso este jogo, que foi o duelo entre o atleta número 23 no ranking da ATP, o Rublev, contra o 280, o Goio. No segundo duelo de simples, o Karen Khachanov bateu por 2-1 de virada o Borna Coric. No primeiro set do jogo, tivemos uma partida onde foi muito equilíbrio, todo mundo estava confirmando o serviço. No tie-break, o Khachanov chegou a ter 3-1, tomou a virada e no fim das contas o Coric fechou o tie em 7-4 e conseguiu vencer o primeiro set. Segundo e terceiro set, que o Khachanov ganhou ambos por 6-4, no sétimo game do segundo set, o Coric perdeu o serviço e depois o jogo foi favorável ao Khachanov. Ele dominou esse segundo set depois que o Coric perdeu esta oportunidade, né, para confirmar serviço. E no terceiro set, no quinto game, o Khachanov teve 4 chances de quebra, mas a quebra só veio no sétimo game. E as quebras deixaram o Coric totalmente perdido e a Croácia também perdeu o duelo com a derrota do Coric. Esse jogo foi o duelo entre o 28 do ranking da ATP, o Coric, e o 17, o Khachanov. No fechamento do duelo Croácia-Rússia, que foi jogo entre duplas, o Ivan Dodig e o Nikola Mektic perderam para Karen Khachanov e Andrei Rublev por 2-0, parciais de 6-7 e 4-6. No primeiro set, a dupla croata chegou a ter 4-1 no jogo, mas a dupla russa teve um mental muito bom, conseguiu retornar para o duelo e fechou o tie-break em 7-3, tendo o domínio do tie-break, conseguindo inclusive algumas quebras muito importantes de saque da dupla croata no tie-break. No segundo set, o Khachanov e o Rublev tiveram oportunidades de quebra no sexto game e no décimo game finalmente veio essa quebra e o set se fechou aí com a vitória da dupla russa Khachanov e Rublev por 2-0, e foi uma surpresa aí esse resultado, já que o Dodig e o Mektic são aí uma dupla
bem forte no circuito mundial, enquanto Khachanov e Rublev não são assim tão fortes na dupla, são atletas muito bons de simples, mas dupla não é muito a deles, e a Rússia conseguiu um grande resultado e um passo enorme para se qualificar para o mata-mata da Copa Davis. No grupo D, tivemos um duelo Europa contra América do Sul. A Bélgica bateu por 2-1 a Colômbia. No primeiro jogo do confronto, o Steve Dartes bateu por 2-0 Santiago Giraldo. Esse duelo que foi de atletas nem tão bem ranqueados assim. O Dartes é o 158 na ATP, o Giraldo apenas o 277, parciais de 6-3 e 6-2 para o Dartes. Foi um jogo onde o Dartes teve o domínio e não tenho muito o que falar desse jogo porque o Giraldo realmente não conseguiu jogar, não conseguiu impor o seu tênis e foi uma vitória gigantesca do Dartes, que não teve muito problema nesta partida. No segundo jogo do duelo, o Davi Goffin, que é o 11º na ATP, teve dificuldade para bater o Daniel Galan Riveros, que é o 194 na ATP. Foi 2-1 o jogo para o Goffin. No primeiro set, o Daniel Galan Riveros começou o jogo com tudo, abriu 4-0. O Goffin conseguiu se recuperar, mas aquela história, se recuperou tardiamente, acabou tomando aí um 6-3 logo de cara. No segundo set, aí o Goffin conseguiu controlar mais. No sexto game, ele conseguiu abrir 4-2, ou seja, uma quebra de vantagem. E o set foi se desenrolando em favor do belga. No terceiro set, que também foi 6-3, no sétimo game, o Goffin conseguiu abrir 4-3, e isso foi fundamental porque no game seguinte ele conseguiu quebrar o saque do Daniel Galan Riveros e depois o set se desenrolou em favor dele. O Riveros até confirmou o saque, né, depois que o Goffin abriu 5-3, mas já era muito tarde e a Bélgica abriu 2-0 e vencendo o duelo. No duelo de duplas, o Sander Gille e o Joran Vlieging perderam por 2-1 para Juan Sebastián Cabal e para Robert Farah, a dupla colombiana que é a atual líder no ranking da ATP. A Colômbia conseguiu reduzir o prejuízo no duelo das duplas, e um jogo inclusive onde a dupla belga começou muito bem, fez 7-6, primeiro set de muito equilíbrio, todo mundo confirmou serviço, e o tie-break foi puro detalhe, a vitória da dupla da Bélgica. No segundo set, que foi 6-4 para o Cabal e para o Farah, a equipe colombiana conseguiu ter inclusive um 40-0 numa oportunidade de quebra, segundo game do jogo, né? Segundo set, e não conseguiu essa quebra, por incrível que pareça, apesar de ter aberto aí 0-40, e mesmo assim o set acabou se desenrolando em favor do time colombiano, que conseguiu o empate. E no terceiro e último set, que foi 6-7 para a dupla colombiana, tivemos nada mais nada menos do que 6 saques perdidos no tie-break, e a dupla da Colômbia fechou em 7-3, conseguiu errar menos e acabou ganhando o jogo e diminuindo o prejuízo para a Colômbia. No jogo do grupo F,
tivemos a surpresa do dia, que foi a vitória do Canadá para cima da Itália por 2-1. No primeiro jogo, o Vasek Pospisil bateu por 2-0 Fábio Fognini, parciais de 6-7 e 5-7. E este jogo, que teve nada mais nada menos no primeiro set do que o Pospisil jogando muito bem, sabendo controlar as ações do Fábio Fognini. Inclusive, bom lembrar que esse jogo foi o duelo entre o número 12 na ATP, o Fognini, e o 150 na ATP, o Pospisil. E o Pospisil acabou fechando no tie-break em 7-5, abrindo 1-0 no jogo. Eu particularmente pensei que, opa, tá tranquilo, foi só um susto, o Fábio Fognini deve virar o jogo depois, mas não aconteceu nada disso. Segundo set, logo no 11º game, o Pospisil acabou conseguindo uma quebra importante, teve 3 chances de quebra, perdeu 2, na terceira conseguiu essa quebra, e essa quebra foi fundamental para ele confirmar a vitória por 7-5 e também a vitória no jogo, abrindo 1-0 para o Canadá no duelo. E o Canadá, que tem evoluído bastante, inclusive no tênis, é um país que deve dar trabalho aí nos próximos anos na Copa Davis. Já deu trabalho esse ano, a partir de 2021 mais ou menos, vai dar ainda mais trabalho para galera. No segundo duelo aí do confronto Itália-Canadá, tivemos Matteo Berrettini 1, Denis Shapovalov 2, duelo entre o 8º da ATP, o Berrettini, e o 15º, o Shapovalov. No primeiro set, no 10º game, o Berrettini teve 3 chances para conseguir quebrar saque do Shapovalov. Inclusive, o Berrettini chegou a ter chance nesse set para fechar o set da partida, e acabou que ele não conseguiu fazer isso, perdeu as oportunidades que teve, e no tie-break o Shapovalov acabou conseguindo abrir 1-0 no jogo. O Shapovalov, inclusive, chegou a abrir 6-3 no tie-break, mas acabou fechando mesmo em 5-7 e fazendo 1-0. No segundo set do jogo, o jogo foi se desenrolando com todo mundo confirmando o saque. No tie-break, o Berrettini chegou a abrir 5-2, o Shapovalov não conseguiu voltar e acabou fechando em 7-3 e empatando o jogo. Inclusive, esse jogo foi bem legal, 3 sets em 7-6. E no terceiro e último set, no tie-break, tivemos 5 perdas de saque. Inclusive, todo mundo confirmou serviço, ninguém perdeu serviço. E no fim das contas, o Shapovalov errou menos no tie-break, conseguiu outro 7-5 e acabou ganhando o jogo por 2-1. O Canadá matou o confronto já no segundo jogo de simples. No jogo de duplas, o Matteo Berrettini e o Fábio Fognini bateram por 2-1 o Vasek Pospisil e o Denis Shapovalov. No primeiro set, vitória por 6-2. Depois do quarto game, que estava 2-2, só deu a dupla italiana. Eles dominaram completamente as ações do duelo e a dupla canadense parecia vencida, parecia que não ia se recuperar, se recuperou. No 8º game do segundo set,
A dupla canadense conseguiu uma quebra 0,40. Eles tiveram 3 oportunidades, né, para conseguir essa quebra e na terceira chance conseguiram, e uma quebra importantíssima que foi fundamental para o Pospisil e o Shapovalov fecharem o set em 3-6. No terceiro set do jogo, no sétimo game, o Canadá teve 2 chances de quebra e não aproveitou essas chances, e isso custou caro lá no final, e a Itália conseguiu diminuir o prejuízo 6-3 no set final da partida. O Canadá, uma vitória do mata-mata. Importante lembrar, são 6 grupos de 3 países e se qualifica para o mata-mata os líderes de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados, ou seja, os países aí que forem segundo colocado vai ter que torcer para dar uma combinação maluca para conseguir chegar no mata-mata, porque esse novo formato da Copa Davis, uma derrota você já está praticamente eliminado. Por isso que eu não gostei muito aí deste novo formato. Eu preferia o mata-mata tradicional, porque perdeu, morreu do campeonato. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!